gente. Vocês também? Graças a Deus, que dia especial estarmos juntos aqui. E hoje tem uma palavra, não vou dizer ferindo, machucando meu coração, mas uma palavra que, sem dúvida nenhuma, já me fez mudar muita coisa, mas me enche de temor porque eu percebo que, e eu talvez nunca tenha sentido tanto temor em pregar uma palavra como isso que vou falar com vocês hoje, porque eu percebo quão fraco eu sou no que eu vou pregar aqui, e oro para que vocês tenham não apenas misericórdia de mim, mas que vocês ouçam com esses ouvidos de quem está sendo pregado por essa palavra. Então, quero convidar vocês a abrirem o coração para ouvirem com muita compaixão, com muito amor no coração de vocês. Vocês lembram que o tema deste ano da nossa igreja, o que Deus tem falado aos nossos corações desde o início do ano, é acerca da gente construir um lugar para a presença de Deus, de casa em casa, sim? Vocês lembram que esse foi o direcionamento do Senhor para nós, e quando nós falamos de casa em casa, nós estamos falando sobre 3 casas. Nós estamos falando sobre a igreja caseira, a igreja que se reúne nas casas, e nós estamos construindo um lugar para Deus habitar nas nossas reuniões, na igreja de Jesus, nesse corpo coletivo que é a sua igreja, que se reúne em casas. E nós temos vivido isso como igreja e o Senhor tem nos amadurecido nisso. Mas nós também falamos sobre a presença de Deus de casa em casa, falando das nossas famílias. Sim, e nós temos meditado sobre isso e temos percebido a necessidade de aprender a ser marido, as irmãs a serem esposas, os pais a serem pais, os filhos a serem filhos, a partir dessa consciência de que o Senhor habita nas nossas casas, Ele mora em nossa família. E nós temos entendido também que o corpo é templo, ele é santuário, e que nós temos que cuidar dessa casa aqui, do nosso corpo, que é uma habitação para o Espírito Santo de Deus. Esse ano, ele foi marcado por essa consciência para nós. Nós estamos, a igreja, ela tem essa missão, ser um lugar para a presença de Deus repousar. E a partir desse entendimento, o Senhor vem amadurecendo a gente, entendendo que isso acontece de casa em casa. Queria ler com vocês Êxodo 25, versos 8 e 9. Êxodo 25, versos 8 e 9. É o Senhor falando a Moisés. Você achou aí? Êxodo 25, 8 e 9. Só para te contextualizar, se você ainda está se familiarizando com esses termos, Êxodo significa saída. É um livro que conta a história de quando Deus tira o povo, o seu povo, o povo de Israel, do cativeiro no Egito, ou da prisão, da escravidão no Egito, e leva agora o povo, eles saem desse lugar onde eles são escravos, de uma mentalidade escrava também, e agora eles vão em direção à terra que Deus preparou, em direção à terra prometida. Esse período de libertação, esse período onde Deus está mostrando como é que Ele habita no meio de um povo. Êxodo 25, 8, Deus chama Moisés, e lá no Monte Sinai, Ele diz assim: e farão um santuário para mim, ou um tabernáculo para mim, e eu habitarei no meio deles, no meio do povo. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Vou repetir. Farão um santuário para mim, e qual é o propósito desse santuário? Que eu habite no meio deles, que haja uma habitação, uma casa, para que eu more no meio do meu povo. Só que tem uma coisa, tem que ser tudo como eu mostrar, não pode ser do jeito que vocês escolherem fazer.
A liberdade de vocês é a liberdade de me obedecer ou não. Então façam tudo como eu mostrar, conforme o modelo do tabernáculo, e não é só do tabernáculo, é de cada utensílio do tabernáculo. E aí, gente, do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 31, se você vai ler lá, você vê como Deus é detalhista em cada parte do tabernáculo. Ele vai falar sobre cada milímetro do tabernáculo, sobre cada material, sobre cada tecido que vai ser utilizado, a madeira que vai ser utilizada, como é que vão ser os tamanhos do tabernáculo, onde vão estar as cortinas, como que vai ser carregado, por onde que vai ser carregado. Deus tem algo a dizer sobre a mobilidade, sobre o tamanho, sobre os utensílios, os ingredientes, e quem vai poder acessar, quem não vai poder acessar, e quais são as partes que vão ser disponibilizadas para o povo e quais partes vão ser só para o sacerdote, que tipo de roupa que o sacerdote usa, o peitoral que o sacerdote vai usar. Dentro de todas essas medidas e de exigências de Deus, eu parei para pensar, eu estava lendo, estudando o Êxodo, eu falei, meu Deus, como o Senhor é detalhista, como o Senhor tem algo a dizer sobre cada mínimo detalhe dessa casa. E aí, enquanto eu orava e perguntava para o Senhor, por que tantos detalhes? E aí, veio um pensamento forte ao meu coração, creio que do Senhor, dizendo que é porque Deus se importa muito com o lugar onde Ele mora. Deus se importa demasiadamente com o lugar onde Ele habita. E Ele tem algo a dizer sobre cada pedaço do lugar onde Ele mora, do lugar onde Ele habita. E já tem algum tempo que o Senhor vem tratando algo no meu coração, e eu venho sendo mastigado por essa palavra, eu venho sendo moído por essa palavra. Em Êxodo, no capítulo 34, verso 14, está escrito assim, porque o Senhor, eu perguntei, Deus, por que tudo isso? Por que tantos detalhes? Por que tanta coisa? E Êxodo 34, 14, foi a resposta de Deus ao meu coração. Por que tudo isso? E a resposta de Deus é, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Gente, a gente estava cantando aqui agora sobre o nome do Senhor. Como o nome de Deus é poderoso. Como o nome dele está acima de todo nome. E como o nome dele nos salva. E como o nome dele é a razão pela qual importa que sejamos salvos. O nome dele, eu nunca tinha parado para pensar nesse nome de Deus. O nome de Deus é zeloso. Com Z maiúsculo. É nome próprio. Quando você quiser saber o nome de Deus, dentro de tudo que você sabe sobre o nome de Deus, lembra Êxodo 34, 14. O nome de Deus é zeloso. Deus se importa com tudo que envolve o lugar onde Ele habita. E Ele zela, Ele cuida, e zelo tem essa conotação de uma atenção aos detalhes. É uma dedicação muito profunda. É o oposto da negligência, é o oposto do relaxo. É o oposto do de qualquer jeito. Deus é zeloso, então o fato de Deus ser zeloso com o lugar onde Ele mora gera em nós uma responsabilidade muito grande. Por isso, Ele passa o livro do Êxodo, depois o livro do Levíticos, depois lá em Deuteronômio, você vai ver toda a preocupação de Deus em edificar um lugar onde a presença dEle possa habitar, porque esse lugar tem que ser um lugar que mostra o zelo dEle. Liturgias, não podia ser de qualquer jeito, a hora que quisesse, os hábitos do tabernáculo, a liturgia do tabernáculo, os horários do tabernáculo, as medidas, tudo tem que mostrar esse zelo, esse nome, esse caráter de Deus. Deus de fato é zeloso. Por quê, gente? Porque isso mostra quem mora lá.
Isso não diz respeito a um lugar, isso diz respeito ao dono daquele lugar, aquele que habita. Então, gente, eu me enchi de temor, mas aí, ao mesmo tempo, veio um alívio ao meu coração. Eu falei, graças a Deus, que o Senhor não me pediu para participar da construção desse tabernáculo. Porque é muita exigência, é muita coisa, é muito detalhe. E eu não ia dar conta disso aqui não. Imagina Moisés, anotando tudo assim, detalhe por detalhe, medida por medida, material por material, não pode errar. Falei, ufa, graças a Deus, que pra gente, nós não estamos nesse tempo. Graças a Deus, né? Aí, beleza, fui ler o Novo Testamento. Aí eu cheguei lá em 1 Coríntios capítulo 6. Eu queria que vocês abrissem aí comigo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. E aí o que era um conforto se tornou um desespero. Porque 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito, esse Espírito Santo que habita em vocês, e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aí eu baixei a cabeça assim e falei, Moisés estava bem, era fácil, porque se refletia ou se referia a algo que acontecia do lado de fora, em que eu posso envolver e mobilizar as pessoas, e buscar ofertas, e trabalhar ali no mutirão, e dá para chegar. Agora, o que Paulo está escrevendo para nós é que tudo aquilo era só uma metáfora, era uma ilustração, porque o que Deus estava ensinando é como Ele é zeloso com os lugares onde Ele decide habitar. Como os lugares onde Deus escolhe habitar são diferentes. E aqui isso me encheu de temor, porque ele diz assim, olha que poderoso isso. O corpo de vocês é um santuário. É um santuário do Espírito Santo que habita em vocês. E que vocês não são de vocês mesmos. A gente não é dono da gente. A gente não é dono do nosso corpo, a gente não é dono da nossa casa, a gente não é dono de nada que o Senhor mora. A gente tem uma responsabilidade de cuidar de algo que é de Deus, de ser mordomo daquilo que Ele é o dono, e que foi comprado não com dinheiro, mas com um alto preço, o preço do Filho dele entregando-se na cruz do Calvário. Então você quer saber quanto vale uma coisa? Veja quanto alguém está disposto a pagar por isso. E você não vale o que você acha que vale, o que está na vitrine da sua vida, o que falaram para você que você vale o que foi pago por você, porque é isso que define um valor. E o corpo foi comprado por um alto preço. E aí vem um portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Isso fala de uma responsabilidade, de um cuidado inteiro com tudo que está acontecendo na nossa vida. E o nome de Deus é zeloso. E Deus tem algo a dizer sobre cada pedacinho desse templo aqui, sobre cada medida, sobre cada utensílio, sobre cada ingrediente que entra dentro dele. Eu não sei se vocês vão lembrar do tabernáculo, mas aí fica uma coisa legal também para vocês buscarem durante essa semana. O tabernáculo, esse santuário, ele tinha 3 partes. Ele tinha um lugar externo, que era o átrio, era tabernáculo já. Não era uma parte que não era tabernáculo. Era uma parte externa, o átrio,
E lá dentro, esse lugar interno se dividia em duas partes. Essa parte externa era descoberta. Estava exposta à luz, exposta ao clima, ao tempo. Já esse lugar interno, ele era coberto. E esse lugar interno, ele tinha exigências ainda maiores. E esse lugar interno se dividia em duas partes. Tinha o lugar santo, que era onde os sacerdotes entravam. E tinha o lugar santíssimo, que era dividido por um véu. E era nesse lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo. Esse santuário, ele lembra muito essa nossa estrutura aqui, porque a gente também tem um lugar que é externo, que está exposto ao ambiente. A gente tem um corpo físico externo, que está em contato com tudo, com toda a realidade de fora. A gente tem um lugar interno que se divide em duas partes. E aí tem uma discussão para mim, assim, meio que sem propósito, se nós somos corpo e aí alma e espírito é uma coisa só, ou se é corpo, alma e espírito. Aí tem uma disputa lá dos dicotomistas com os tricotomistas. Na realidade é tudo muito sem diferença, porque até dentro lá do santo do tabernáculo, esse lugar interno, ele se dividia em duas partes. Aí você percebe que tem uma similaridade entre o nosso corpo. Tem uma parte externa, lá do lado de dentro tem alma, tem espírito. Tem um lugar em que é o lugar do espírito, onde a gente ouve e o espírito pulsa dentro de nós. Mas tem também a nossa alma, onde a gente tem um fluxo de pensamentos, de sentimentos, de afetos, onde a gente faz essa conexão do ambiente externo com o que está acontecendo lá no espírito. E não é à toa que essa estrutura é muito parecida, porque Deus estava ensinando em cada detalhe. Mas sabe, gente, o que esse texto encheu meu coração de temor é que o que está acontecendo aqui no meu corpo está pregando sobre quem habita em mim. Os nossos hábitos, eles revelam quem habita em nós. E aí tem uma responsabilidade, e esse é um outro texto que eu queria que vocês abrissem comigo. Primeira carta de João, no primeiro capítulo, no primeiro verso. Primeira carta de João 1:1. Diz assim: o que era desde o princípio. Então olha a sequência. O que ouvimos, primeira coisa, o que ouvimos. Segundo, o que vimos com os nossos olhos. Terceira coisa, o que contemplamos. E quarta coisa, as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Gente, nós falamos muito esse ano e nós temos entendido de Deus que nós precisamos contemplá-lo, sim? E que nós somos transformados à medida que nós contemplamos. Mas você percebe que o ápice da revelação de Deus não é a contemplação. A contemplação está seguindo, primeiro você ouve, o ouvir chama a sua atenção, agora os seus olhos começam a vê-lo, e aí a partir do vê-lo você começa a concentrar e fixar os seus olhos para a contemplação. E a contemplação é um olhar atento, a contemplação é um olhar em que não se desvia, é um olhar preso. Mas a parte máxima da revelação de Deus não é que a gente o contemple, mas é que ele possa ser tocado. Por que Deus não se revelou ao mundo por meio da mensagem do Evangelho? Por que não é simplesmente uma revelação sensorial, da gente sentir a presença dele aqui? Mas ele diz que no ápice, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho em um corpo. As mãos apalparam. E se a gente ler João capítulo 1, vai dizer que o verbo se fez carne, Cristo Jesus se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar ali é armar um tabernáculo.
Ele se fez um tabernáculo. Por quê? Porque as pessoas precisavam tocar. Porque o lugar onde Deus mora não pode ser só onde as pessoas sentem, mas tem que ser um lugar que as pessoas possam tocar. E para tocar tem que ser algo físico, tem que ser encarnado, tem que ser um corpo. Então, Cristo Jesus vem nos ensinar a viver com os hábitos de um tabernáculo. A habitação de Deus, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus mora é desse jeito. E nós somos imitadores de Cristo, nós somos cópias de Jesus. Então nós precisamos nos tornar este lugar. Pastor Guilherme de Carvalho, quando esteve aqui no aniversário da igreja, ele falou algo muito poderoso. Ele disse que Deus quer que a gente sinta a presença dEle. E nós temos orado por isso. Para que Ele se revele, para que Ele caia sobre nós, para que a gente o veja, para que a gente o contemple. Mas Ele disse algo: Deus não quer apenas que a gente sinta a sua presença. Deus quer que a gente seja a sua presença. E eu acho que nós estamos nesse momento agora, de entender que nós precisamos ir do terceiro passo aqui, do contemplar, para o quarto passo aqui, que era o ser a presença de Deus em um lugar. Quando a gente se reunir aqui, a gente se reúne para ser a presença de Deus palpável para alguém. E isso envolve algo palpável. Isso envolve um tabernáculo. Isso envolve algo visível. Isso não é algo místico apenas. Isso não é algo sobrenatural apenas. Isso é algo natural. É o sobrenatural invadindo o natural. É o sobrenatural invadindo nossa família. É o sobrenatural invadindo as nossas igrejas caseiras. E é o sobrenatural invadindo esse corpo aqui. O corpo dessa morte. Fraco, frágil, exposto a tudo que tem nesse mundo. Mas um lugar do Deus zeloso. Gente, nós não podemos negligenciar o corpo, porque a mensagem do Evangelho é sobre o corpo. A ressurreição não é a ressurreição do seu espírito, o seu espírito já está pronto. A ressurreição é uma mensagem que Deus se importa tanto com o seu corpo, que mesmo depois da sua morte, Ele vai ressuscitar esse corpo aí. E não faz o menor sentido Deus se importar tanto com esse corpo e a gente ser negligente. E a gente ser relaxado. Deus quer revelar a presença dEle a partir de algo palpável. Onde você chegar, a presença de Deus chegou, e isso é uma estrutura completa, integral, corpo, alma, espírito. É um lugar em que tudo está funcionando como o dono, como o Senhor exige. Tem que ter lá dentro, no Santo dos Santos, tem que ter o sangue do Cordeiro. Lá no lugar santo, tem que ter o sacerdócio. No átrio, tem que ter o sacrifício. Tem que ter a pia, tem que ter a mesa. Tudo tem que estar como o Senhor prescreveu, como o Senhor orientou. E aí, gente, eu entrei em crise, porque eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque eu estou tentando um monte de coisa e eu não consigo. E olha que eu já sei faz tempo. Não é assim que eu descobri agora. Não é que, agora, nossa, eu li esse texto, caiu a ficha. E eu converso com irmãos e irmãs todos os dias, o dia inteiro. E todos eles estão dizendo a mesma coisa para mim. É muito difícil. É muito difícil a gente ter essa dedicação, esse zelo com cada parte, porque parece que quando eu me dedico mais para o corpo, eu começo a negligenciar a minha vida espiritual. Quando eu me dedico mais para a vida espiritual, eu começo a negligenciar um pouco o meu corpo. Quando eu me dedico mais para cuidar do meu emocional, aí parece que eu fico um pouco mais fechado, e aí eu não consigo, parece que está sempre faltando alguma coisa, parece que não,
Não dá. E aí muitos de nós acabamos por escolher onde é que a gente vai ser mais incisivo, onde é que a gente vai deixar meio que de lado ali, paciência. Mas não dá para a gente fazer isso. Não dá para a gente escolher uma parte do tabernáculo que a gente vai amputar, porque o tabernáculo não pode ser fragmentado, amputado. Senão Deus falava assim, não, só importa o que acontece aqui no Santo dos Santos, o resto deixa do jeito que vocês quiserem. Vocês têm liberdade para fazer do jeito que vocês quiserem. O que importa é o que está acontecendo aqui no meinho, no espírito. Por quê? O que dá estrutura para o Santo dos Santos, o que protege o Santo dos Santos é o átrio e o lugar santo. Aquela estrutura toda é proteção e é mobilidade. Olha, por que tinham as argolas? Para que aquela estrutura fosse móvel, aquela estrutura tivesse disponibilidade. Gente, por que a gente precisa cuidar de tudo? Porque a presença de Deus tem que chegar em lugares onde só a gente vai poder chegar. Onde só a gente com energia, com disposição, com vitalidade. A gente tem que ter esse cuidado inteiro. E aí, eu fui buscar no Senhor como? Fui orar e cheguei em cinco fundamentos para a gente viver isso aqui. E a gente não pode encerrar esse ano sem assumir um posicionamento com o que Deus tem ministrado como igreja para nós o ano inteiro. Não pode simplesmente ser um tema do ano e a gente entrar um ano, sair do ano repetindo a mesma coisa, vivendo o mesmo ano várias vezes. A gente precisa parar aqui, fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa, vamos tentar entender. Como é que a gente pode viver isso? E aí eu pensei em 5 fundamentos. Fui ouvindo do Senhor, buscando nas Escrituras, e queria propor para vocês algo que a gente possa fazer junto, tá bom? Então, primeiro, vou falar todos com a letra A, porque senão não sou eu. Primeiro fundamento para que a gente possa viver isso. Escreve aí, adoração. O nosso porquê não é estética. O nosso porquê não é nem saúde. Porque tem gente que fala assim, não, eu me aceitei bem assim, do jeito que eu sou, e eu sou feliz, e eu sou saudável. Então eu não preciso de um zelo maior, eu não preciso de uma dedicação maior. Por quê? Porque eu estou feliz e eu sou saudável. A motivação do cristão não é fazer para ser saudável, e não é fazer para ser belo. A motivação do cristão para o cuidado com o santuário é a adoração. Por que a gente vai cuidar do nosso corpo? 1 Coríntios 6 já disse para a gente. Por quê, gente? Porque ele existe para um propósito, a glória de Deus. Não é para que eu seja elogiado, aceito. Não é para que os meus níveis de colesterol, ou a minha circunferência abdominal, ou os quilos que eu tenho na balança, sejam louvados pela sociedade. Tem nada a ver. A motivação para o cuidado do cristão é a glória de Deus. E quando a gente está no porquê errado, todo o resto está errado. Porque todo porquê que não é a glória de Deus, ele está desviado. E aí, se ele está desviado do propósito, ele não vai até o fim. Toda outra motivação, qualquer outra motivação que não seja o culto, a adoração, ela é frágil, ela é volátil. Você, agora eu consegui chegar no lugar onde eu queria, então eu posso relaxar. A mente humana é assim. A gente atinge o que a gente estava esperando e a gente agora fala, pronto, posso relaxar, posso ficar agora negligente. Mas não é sobre isso. Tem gente que fala assim, não, porque eu não posso cultuar o meu corpo. E essa galera que fica aí fazendo academia, essa galera que fica cuidando muito do corpo, essa galera está cultuando o corpo. Gente, não se trata de culto ao corpo. Se trata do culto com o corpo. Porque eu preciso do meu corpo para cultuar o Senhor. 1 Coríntios 6 vai dizer isso, o seu corpo não é seu, então você não pode fazer para um benefício próprio. Não é para o seu benefício.
é para a glória de Deus. Porque não é seu, porque é dele. E Romanos 12, olha que poderoso isso. Romanos 12, a gente conhece esse texto, ele diz assim: portanto, eu rogo-vos, pois, irmãos. Quando Paulo está dizendo eu rogo isso, ele não está dizendo assim, ó, vou dar um conselho para vocês. Eu estou fazendo assim um pedido, mas não é um pedido, é uma intercessão. Eu estou rogando, é como se eu estivesse implorando para vocês. Eu rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, por que a gente cuida de cada pedacinho da nossa vida? Porque isso é culto. Porque a forma como eu vivo é um culto, ou a mim, ou a Deus, ou as minhas vontades, ou a vontade de Deus. Então, qual é a única motivação possível e aceitável para que a gente possa mudar? É a gente tirar os olhos de nós e colocar os olhos naquele que é digno de tudo, inclusive da minha boca fechada, inclusive de eu parar, que seja 15 minutos, e ir fazer algum tipo de movimento para o meu corpo. Por quê, gente? Porque eu preciso cuidar do meu colesterol? Também. Porque eu preciso cuidar do meu joelho? Também. Mas mais do que isso, é porque Ele é o dono e Ele precisa ser glorificado com o meu zelo. A medida do amor, ou a medida da nossa relação com Deus, não é agora o IMC, não é a circunferência, a medida é o zelo. Porque tem gente que está olhando, não, eu estou magrinho, mas não está sendo zeloso. E tem gente que está olhando, está falando, eu estou gordinho, mas eu estou sendo zeloso. A medida não é como eu estou no espelho, a medida é como eu estou no zelo. Tem gente que só acha que tem sorte. Igual o Luciano Subirá conta, né, no livro dele, Cuidado com o Corpo. Fala que ele se gabava muito de no exame dele está tudo certo. Eu vivo mal, mas eu sou muito sortudo. Porque as minhas taxas vêm todas boas. A medida não é a taxa. E aí, uma médica usada pelo Espírito Santo fala para ele, você só está tendo azar. Mais sorte do que juízo, mas é uma sorte que na verdade não é sorte, porque você está só replicando uma vida negligente por mais tempo. Seria melhor se você estivesse numa crise, seria melhor se você estivesse tendo dor, seria melhor se você se olhasse no espelho e ficasse incomodado, porque aquilo poderia ser usado como uma matéria-prima de transformação. Porque a medida é o zelo. E por quê, gente? Qual é o nosso porquê? Adoração. Tudo que a gente for fazer, que não seja porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória. Aí, vamos parar de, não, eu não tenho tempo, eu não consigo, não, porque não é para mim, porque eu não gosto. Gente, quem é que gosta de pagar boleto? Quem aqui gosta? Levanta a mão assim, quero. Ninguém gosta de pagar boleto. Mas por que você paga? Porque precisa. Encare a atividade física, por exemplo, como um boleto que você tem que pagar todo dia. Ah, mas eu não gosto de me exercitar. Mas você faz um monte de coisa que não gosta, porque quem só faz o que gosta é imaturo. Maduro faz o que precisa fazer. Sim? Então, quando você está indo lá e está pago, é isso. Está pago um boleto que você não gosta de pagar, mas que você tem que pagar. Por quê? É sobre a glória de Deus, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre um santuário que eu estou construindo. É o átrio. Segundo fundamento. Como é que a gente vai conseguir? Escreve aí, arrependimento. Arrependimento. A gente vai ter que tirar isso do campo só do costume, do campo do estilo de vida, e a gente trazer isso para o campo do arrependimento, porque nós só somos transformados por meio do arrependimento. A gente vai ter que olhar para o nosso estilo de vida, para os nossos hábitos, e começar a se arrepender de coisas. Por quê, gente? A palavra grega para arrependimento
é a palavra metanoia, ela significa mudança de mente. E a palavra hebraica significa mudança de caminho. Qual que é a lógica? É uma mudança de mentalidade que muda a minha direção, que muda o meu caminho, que me faz dar meia volta. É algo que começa no espírito, porque o arrependimento é algo que começa no espírito. Mas é algo que inevitavelmente vai ter que vir para a minha mente. Vai ter que mudar a mentalidade. Vai ter que mudar o mindset. Mas o arrependimento genuíno, ele não é um fenômeno do espírito. Ele começa no espírito, passa pela minha mente e chega no meu corpo. Porque ele muda a minha direção, ele muda a minha forma de viver. Gente, nós não podemos banalizar ou achar que está tudo bem cuidar mal do lugar onde Deus mora. Como se Deus não se importasse. Nós aprendemos lá no Êxodo, Deus se importa demais. E a medida dele é o zelo. Então a gente vai precisar tratar isso pelo prisma do arrependimento. Nós vamos ter que ver uma tristeza, porque a tristeza que é de Deus, uma tristeza segundo Deus, ela opera para o nosso arrependimento. A gente vai precisar ficar incomodado, a gente vai precisar ficar triste, a gente vai precisar olhar para as coisas que a gente faz, para as coisas que a gente vive, para o nosso estilo de vida e falar, está errado. Ah, mas estou saudável. Ah, mas estou feliz. Não, é bom que você não fique feliz. É bom que você fique triste. Mas que essa tristeza operada pelo Espírito Santo gere uma mudança de mente e uma mudança de caminho. Arrependimento. Terceiro, escreve aí, ambiente. Ambiente. Por que esse fundamento é tão importante? Porque, gente, o que mais muda a gente é o ambiente que a gente está. Isso é uma descoberta da neurociência, que nós somos quase que escravos dos nossos ambientes. E aí a gente, como cristão, olha assim e fala, não, misericórdia, nós não somos escravos do ambiente. Nós somos livres. Mas a realidade é que todo mundo faz o que o ambiente permite fazer. É ou não é? Agora, por exemplo, você consegue comer um caviar agora, aqui assim? Agora, nesse momento. Mesmo que você quisesse, você não consegue, porque o ambiente não permite. Se você estivesse num ambiente onde aquilo está disponível, você poderia fazer. Mas a gente faz o que o ambiente permite. E aí, a questão é que a gente se preocupa muito com a força de vontade, se preocupa pouco com o ambiente. Mas o ambiente é mais forte do que a vontade. Já tem um monte de pesquisa comparando pessoas que têm força de vontade para fazer alguma coisa e pessoas que criam um ambiente onde aquilo lá é cultural. Criam um ambiente onde aquele hábito é algo natural. Elas convivem em um ambiente onde aquilo ali é feito. E elas dificultam o ambiente, ou elas não têm no ambiente aquilo que elas não querem viver. Gente, se você tiver na sua geladeira um doce, o ambiente está influenciando você no momento em que você está mais tenso, mais irritado, você inevitavelmente vai pegar aquilo porque o ambiente permite. Só que, isso não é espiritual, isso é uma coisa muito externa, muito supérflua. Mas, gente, tudo na nossa vida é ambiente. Por isso que Deus escolhe vir morar em nós, para mudar o ambiente. E o que mais muda a gente é quando o Espírito Santo entra dentro de nós, porque o que mudou? Mudou o ambiente. Onde habitavam as trevas, onde era a marca do inimigo, eram os nossos traumas mexendo em nós, agora está preenchido, os vazios foram preenchidos pelo Espírito Santo, então isso muda a gente. Então, se a gente quiser viver para a glória de Deus, a gente vai ter que começar a se preocupar com os ambientes. O Salmo de número 1, ele fala muito sobre isso. Ele fala que
Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o que ele está dizendo? Que o conselho que você vai ouvindo, ele vai determinando o caminho por onde você anda. E o caminho onde você anda é o ambiente, em que vai te modelando. E aí é nesse caminho onde você anda, que você se assenta. Se assenta nas mesas, e as mesas que você senta, é o que tem nelas que transformam você em quem você é. Por isso, feliz ou bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Ou seja, ele está mudando o ambiente, ele está plantado junto a ribeiros de água. Gente, nós somos o que o ambiente faz da gente. Só que não está falando de algo só do exterior, está falando de algo que é do exterior, algo que é daqui de dentro, algo que é lá do espírito, porque se o nosso ambiente espiritual não estiver completamente preenchido pelo Senhor, a gente vai viver as obras da carne. É tão pecado ser embriagado com vinho, quanto não ser cheio do Espírito Santo. É o mesmo versículo, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos mudar os nossos ambientes. Quarto, escreve aí, amizades. Por quê, gente? Porque ninguém muda nada importante sozinho. Por mais que você queira, por mais que você tenha força de vontade, se você não tem alguém do seu lado para te sustentar a hora que você cai, porque é melhor serem dois do que um, porque Deus não fez a gente para viver, Deus fez a gente para conviver, porque Adão não conseguiria dar conta e cuidar do que Deus pediu para ele cuidar, sem alguém do lado dele. E por que Deus não chama a gente para viver uma espiritualidade individual, cada um na sua casa? Gente, dava para ser. Assistindo pela internet, não dava para ser? Não dava para a gente ouvir tudo que a gente ouve aqui na igreja? Dava para a gente ler a nossa Bíblia em casa? Dava para a gente orar em casa? Sim, mas Deus edificou para si um corpo. E esse corpo é feito de amigos, amizades espirituais. E a gente não vai conseguir viver esse cuidado, esse zelo, se a gente não viver isso em comunidade. Se a gente não viver isso entre amigos. A gente vai ter que começar a fazer grupos. E os nossos DNAs talvez tenham que expandir a sua ação. A igreja caseira não tenha que ser só, como é que você está orando, como é que você está lendo a Bíblia, o que Deus está falando com você. Mas tem que ser, cara, como é que estão os seus exames? Vamos fazer uma reunião aqui para todo mundo poder compartilhar como é que foi o cardápio da semana. Quantas horas você dormiu? Me conta aí, quero ver. Você tem reloginho do sono? Quero ver quantas horas você dormiu, como é que está seu sono profundo. Porque a gente tem que se importar com o irmão inteiramente, integralmente, não apenas com a vida lá no Santo dos Santos. Porque se o exterior não estiver protegendo o que está acontecendo lá dentro, a gente está deixando a melhor das sementes vulnerável ao ambiente. E aí o maligno vem e rouba. A gente está recebendo um monte de semente legal, mas se o ambiente não está cuidado, gente, anota isso. O melhor semeador, a melhor semente, mas o ambiente errado infrutifica. Há uma infertilidade em nós quando está tudo certo, mas o ambiente está errado. É a parábola do semeador. É Jesus, o melhor semeador. É o evangelho, a melhor semente. Mas quando cai no ambiente errado, a gente precisa projetar esses ambientes. A gente precisa ser um ambiente assim. Sabe, gente, tem uma crise no meu coração. Vocês sabem que eu sou médico, falo sobre saúde. E ao olhar para as escrituras, eu cheguei a uma conclusão, e isso o Larry Crabb falava muito, sobre a igreja ser uma comunidade terapêutica. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas olham e vem uma coisa na mente delas: saúde, cura, vida. Quando alguém pensar na igreja, tem que pensar no lugar não apenas mais seguro da terra, mas tem que pensar também no lugar mais saudável da terra. Não apenas porque lá não tem doente, pelo contrário, porque os doentes se sentem
tão atraídos por esse lugar. Os doentes se sentem tão atraídos porque aqui não tem um lugar, venha e fique com os seus problemas, porque a gente aqui gosta de problema. É porque a gente quer o seu problema, porque o evangelho é solução para todo problema. Então, quando o mundo for falar da igreja, eles vão ter que começar a falar assim: cara, quer saber qual é o lugar mais saudável do planeta Terra? Não é o Einstein. Não tem um país que tenha mais consciência do que é o reino de Deus e do que é a plenitude que há no reino de Deus, a vida abundante do reino de Deus, a transformação do reino de Deus, do que a igreja. Gente, não é o SUS que vai resolver o problema. Não é a OMS que vai resolver um problema. Quem vai testemunhar sobre o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, é a igreja. Só que a gente pensa que ser revelação de Deus ao mundo é simplesmente o que acontece no Santo dos Santos. Mas não é tudo, porque o que o mundo vê não é o que está acontecendo no Santo dos Santos. O que o mundo vê é o que está acontecendo no átrio. O que o mundo vê, o que testemunha para o mundo, é o que pode ser tocado, não é o que está lá dentro. É o que é palpável. É como você está cuidando dos seus filhos, é como você está cuidando da sua esposa, é como você está cuidando do seu marido. A medida que o mundo vê é o zelo. Silêncio. E quinto, última palavra, ou último fundamento para a gente viver essa transformação: o amor. Por que o amor, gente? Porque eu tenho entendido que a Bíblia é sobre duas óticas. Ou a vida é sobre duas óticas. Quando o pecado entrou no mundo, mudou a ótica. Os olhos de Adão foram abertos, você lembra disso? E o que foi que ele viu pela primeira vez? O medo. Primeira coisa que ele viu, ele sentiu medo. Ele viu uma falta, ele olhou e falou: está faltando alguma coisa em mim. Essa falta faz com que ele sinta medo. O medo faz com que ele fuja, e ele foge de Deus, e vai se esconder em coisas que o próprio Deus fez. Ele vai se esconder atrás das árvores, ele vai se esconder atrás das folhas de figueira, tudo isso porque ele sentiu medo. E o medo por quê? Por causa de uma falta. Gente, olha essa sequência. Toda fuga nossa é medo, e todo medo é uma falta. Então essa ótica opera em nós desde quando a gente nasce. A gente já nasce, o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente nasce é medo. Nenhum bebê chora porque ele está alegre que ele nasceu. O bebê não chora: uau, welcome, cheguei chegando, agora eu vou mudar esse planeta. Não, o bebê chora porque ele estava em um lugar de segurança, e ele agora é tirado, e tem uma memória traumática lá dentro dele, ele nem sabe. Mas automaticamente dispara uma resposta de medo, o coração dele acelera, ele começa a chorar, a respiração dele fica ofegante, porque ele está indo para um lugar que é caracterizado pela falta. A palavra que governa o mundo é o medo. A gente faz, a maioria das coisas que a gente faz, por exemplo, os vícios que a gente tem, as compulsões que a gente tem. Se você olhar lá no fundo, o que tem? Medo. O que você mente? Medo. O que você trai? Medo. Por que você tenta criar um disfarce, criar uma personalidade para se defender da rejeição dos outros? Medo. Porque tem uma lente que está em nós lá desde o pecado de Adão, e que ela é nutrida pelo pecado. E quanto mais pecado, mais medo. Mas quanto mais medo, mais pecado. É uma ótica, é uma lente que está em nós. Você nem sabe, mas você está olhando o mundo e o tempo todo você está vendo pela ótica do medo. E tem gente que vai cuidar de si mesmo pela ótica do medo. Que eu tenho medo de morrer, que eu tenho medo de ter um infarto, porque eu tenho medo de ser rejeitado, porque eu não estou bem esteticamente.
Mas essa motivação do medo, ela é a motivação do Adão. Qual é a palavra para nutrir essa motivação do medo? Dívida. É algo que me falta, eu preciso cobrir, eu preciso me esconder, para que a minha falta não seja exposta. Só que qual que é a outra lente? O Velho Testamento até, se você olhar para a lei tem um objetivo: fazer um diagnóstico do que falta. A palavra que resume a lei: dívida. Deus não estava resolvendo o problema, Deus estava revelando o problema. Você não consegue porque falta. E a lei vem dar essa consciência da falta, do medo, da dívida. Mas qual que é a mensagem do Evangelho? Não é a mensagem da dívida. Qual é a mensagem do Evangelho? É a mensagem da dádiva. Não é mais o que falta, é o que agora está sendo entregue a nós. É o amor que preenche as nossas faltas. Por isso que quando o apóstolo João, nessa mesma primeira carta, vai falar sobre o medo, ele fala: o medo pressupõe um castigo, porque ele caracteriza uma falta. Mas o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Porque o amor de Deus agora preenche as nossas faltas. Então a gente não precisa mais viver escravizado pelo medo, se escondendo atrás de coisas que o próprio Deus deu. Mas a gente pode ser livre agora para expressar a satisfação, o contentamento e o caráter de Deus. E o caráter de Deus é zelo. O caráter de Deus é plenitude. Não é pelo que está me faltando, é pelo que Ele me deu. É por quem Ele é. Então agora eu não vivo mais pela ótica do medo, mas pela ótica do amor. Então qual é a motivação? Qual é a força que me impulsiona? Gente, se você parar para olhar a sua vida, você vai ver que o tempo todo você está sendo movido por uma dessas duas coisas. Ou pela força humana, e a maior força humana é o medo. Ou pela força de Deus, e a maior força divina é o amor. O oposto, ou a força antagônica do medo, é o amor. A única coisa que faz a gente ter coragem de encarar os nossos medos é quando a gente tem um amor maior do que o medo. Quando a gente se sente tão amado, eu estou tão seguro que agora eu posso ir lá, olhar nos olhos dos meus medos e falar: eu não vivo mais governado pelas minhas feridas, governado pelo que me falta, governado pelo que um dia me faltou, governado pelas minhas dívidas, pela minha história, pela minha genética, pela minha epigenética. Agora o que me move não é o medo, é o amor. Então por que eu cuido? Porque cuidar é amar. Porque a medida do cuidado é o amor. E o amor é a revelação de quem Deus é. Deus é amor e o seu nome é zeloso. Então eu só estou mostrando quem Ele é. Porque Deus não quer apenas uma igreja que sente. Não é sobre as pessoas virem aqui e sentirem algo. É sobre a gente sair daqui e ser algo. É sobre as pessoas entrarem na nossa casa, no nosso trabalho e verem que a gente é. Elas vão sentir, vão ouvir, vão ver, vão contemplar. E depois disso, elas vão querer ser. Encarnar isso. Então a medida não é pelo medo. O medo tem seu papel e tem muita gente que muda pelo medo. Mas não é a força do Evangelho. Podia chegar aqui e falar como muitos médicos falam: se você não fizer isso, você vai morrer. Como às vezes funciona no consultório. Mas agora para o cristão, a motivação não é o medo do inferno. Não é o medo da morte. Não é o medo de ir para um tratamento. Não é o medo de um câncer. Gente, talvez fizesse até mais efeito eu chegar aqui e falar: você não está cuidando bem do seu corpo? Você não está cuidando bem da sua vida? Olha o que acontece. Aí eu abri um monte de estatística aqui. Olha o que acontece com quem dorme mal. Olha o que acontece com quem é sedentário.
Olha o que acontece com quem não ora. Olha o que acontece com quem não lê a Bíblia. Eu podia falar um monte de consequência negativa, mas isso é pouco. Isso é lei. Isso é viver pela ótica da dívida. Mas isso não dura. Porque só o que sustenta a gente no dia mau é o amor. Então, eu queria fazer uma proposta para a gente. É que a gente não passasse esse ano sem fazer uma pausa para ver a medida do zelo que a gente tem para com o santuário do Senhor. E eu quero retomar, é sobre isso aqui, é sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos mais íntimos e é sobre a igreja. É sobre a igreja caseira. É sobre DNA, é sobre viver isso. E eu queria propor que a gente assumisse esses 5 pilares como pilares da nossa vida. Eu vou viver em adoração. Eu vou fazer isso por meio do arrependimento. É o porquê, é adoração. É o como, arrependimento. É o onde, é num ambiente em que o Espírito se revela em cada detalhe. É o com quem, é com os meus amigos espirituais. E é o que me garante que eu vou conseguir, é o amor que completa tudo que me falta. E aí, gente, eu tenho entendido uma responsabilidade na igreja. Se você ler, depois um pouquinho lá para frente, se eu não me engano no capítulo 35 de Êxodo, Deus chama um homem chamado Bezalel. Quem lembra da história de Bezalel? Deus chama Bezalel e enche ele do Espírito Santo. E diz o texto que o Senhor o enche do Espírito Santo para que ele seja aquele que faz os utensílios do santuário, aquele que é um artista para cuidar do santuário. E, gente, Deus está chamando a igreja, enchendo do Espírito Santo, para que a gente trabalhe no tabernáculo, e não apenas no tabernáculo, nas paredes, mas mais do que isso, em cada pedacinho, em cada utensílio do tabernáculo. E nesse sentido, eu queria fazer um desafio para a gente, como igreja, que a gente assumisse a saúde como uma pauta do Evangelho, que a gente não fosse negligente com isso, como se fosse uma pauta secundária, porque toda vez que Jesus ia pregar o Evangelho, ele voltava com gente curada. A saúde e o Evangelho nunca foram separados, nunca foram coisas distintas para Deus. Tanto é que no reino de Deus não vai ter doença, porque Deus se importa tanto com a saúde. E aí tem uns Bezaléis assim, que a gente não entendeu. A gente achou que Bezalel era alguém que estava trabalhando na edificação da igreja. E aí Deus tem colocado no meu coração que tem uns Bezaléis que podem e vão servir muito a igreja nessa última etapa da igreja na terra. Vão ser os profissionais de saúde cheios do Espírito Santo, que vão assumir essa causa e vão servir a igreja. Não estou nem falando do que vai acontecer lá do lado de fora, mas nós vamos nos envolver como igreja, falar, gente, vamos cuidar um do outro. Queria propor um desafio aqui. A gente se reunir agora, no ano de 2025, a gente começar a se reunir para correr. A Gila está aí, ó, ela já está comissionada, Deus já colocou no coração dela. Nós vamos começar aqui um ministério de saúde. Nós vamos começar a fazer coisas juntas. Vai ter aula aqui, vamos abrir aí a aula, vamos sair correndo no lago, vamos fazer arrecadação de quilo, mostrar para a cidade que a gente se importa com a saúde. Vai ter aula aberta aqui. Aí a gente vai trazer os nutricionistas, os psicólogos, os médicos, os fisioterapeutas. E, gente, vamos cuidar da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é a revelação do Pai ao mundo. Vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir. Então, essa é uma mensagem de Deus para esse tempo, para nós como igreja nesse ano. E a gente não pode encerrar esse ano sem dizer, eu entendi, Senhor. E eu não apenas entendi, mas eu estou me posicionando agora. E eu queria
Tem algum profissional de saúde aqui? Queria convidar você, assim, que é profissional de saúde, se colocar de pé. E aí, depois que você já ficou de pé, era só um jeito mais fácil de você vir aqui na frente. Vem aqui na frente. Pode vir aqui, todos os profissionais de saúde. O Senhor disse assim: eu escolhi o Bezalel e eu enchi ele do Espírito Santo para preparar os utensílios do santuário. E nós como igreja vamos orar por esses Bezaléis aqui, amém? Por esses Bezaléis. E aí eu queria já desafiar, em janeiro a gente se reunir aqui, nós os profissionais de saúde, envolver com a Justiça Real. A Justiça Real já tem ação nesse campo. E a gente aumentar o som da nossa voz e a gente entender a nossa missão. Saúde não é uma concorrente, os profissionais de saúde não são concorrentes do Evangelho. São pregadores do Evangelho. Eles são cheios do Espírito Santo, com habilidade, com conhecimento, com técnica para reparar e para criar coisas de acordo com o modelo de Deus. Sabe que toda cura é uma restauração da imagem de Deus em alguém? Cada dieta, cada movimento, cada órgão que é afetado com saúde é um pedacinho da imagem de Deus que está sendo devolvida para aquela pessoa. Cada sinapse, cada conexão, cada tratamento que restaura algo é um pedacinho da imagem de Deus sendo restaurado em alguém. Então eu queria que a gente como igreja orasse para que o Espírito do Senhor enchesse os seus Bezaléis e a gente assumisse essa pauta como uma pauta nossa, que não é apenas algo que a gente contempla, mas é algo que a gente encarna, é o que a gente mostra ao mundo. Junto com essa oração, eu queria que vocês colocassem de pé agora, para você orar por eles, para você orar por nós. Tem alguém que está estudando para ser profissional de saúde também? Vem aqui. Mas eu também queria orar, gente, porque eu percebi uma coisa e vou confessar algo para vocês. Eu nunca me senti tão apavorado para pregar uma mensagem como eu me senti para pregar isso aqui. Nunca vieram tantos temores, tantos receios. Eu nunca vi uma batalha espiritual dentro de mim assim, e no meu ambiente tão forte. Porque eu entendi uma coisa: tem uma batalha espiritual para que a gente não mude. Tem principados e potestades que estão atuando nos lugares espirituais para manter a gente preso nos padrões que a gente veio. E tem muita gente que está tentando, que já conscientizou, que já entendeu, mas que passa ano, entra ano, sai ano e continua vivendo, repetindo os mesmos erros, preso nos mesmos maus hábitos, preso nos mesmos vícios, preso nas mesmas ciladas. E hoje o Senhor está querendo liberar cadeias, porque a gente não está mais debaixo do domínio do medo. Não tem mais escravidão. Você sabe o que motivou o faraó a manter o povo lá preso no Egito? Medo. Mas o que libertou o povo foi o amor de Deus. Então tem algo aqui hoje acontecendo, tem uma batalha espiritual acontecendo aqui hoje. E cadeias vão ser quebradas hoje em nome de Jesus. E eu quero orar por pessoas que estão dispostas a assumir isso. Falar: eu não quero mais viver como se o meu coração, como se o meu corpo, como se a minha vida fosse um mato sem dono. Eu agora quero trazer essa consciência de que eu sou um jardim. Deus me fez para habitar, para ver, para morar nesse lugar, e para que todo mundo olhe, contemple e não apenas veja, mas toque em um santuário. Gente, hoje o Senhor quer mudar destino, porque se muda destino mudando caminho. Se muda caminho com tomada de decisão, com posicionamento, com arrependimento. Tem algumas pessoas que estão sentindo seu corpo desgastando, e Paulo disse: ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Eu quero dizer que ainda que hoje você esteja mal, eu quero convidar você a um posicionamento, dizer: hoje eu vou sair daqui diferente. Hoje eu estou assumindo e eu estou marcando um território, eu estou dizendo: isso aqui que Deus me deu, desse jeitinho aqui,
É pequeno? Mas foi o que Deus me deu. Tem um monte de coisa que eu não gostaria que fosse assim, tem um monte de coisa que eu gostaria de mudar, tem, mas é o que Deus me deu, e eu amo tudo que Deus ama. Então, tem alguém que precisa de cura, vem aqui também. Hoje o Senhor quer mudar histórias e quer curar pessoas e quer transformar situações. Nós vamos orar então pelos profissionais de saúde. Nós vamos orar por gente que está se posicionando, dizendo: eu entendi e eu quero mudar, e eu quero agora romper com esse ciclo, romper com esse padrão. E por gente que precisa de cura. E, gente, tem um poder para ser liberado aqui hoje. Tem algo do Espírito para acontecer aqui hoje. Você crê nisso? Diga amém. Vamos orar. Pai, envia o Teu Espírito sobre nós. Enche-nos do Teu Espírito. Mas enche-nos de zelo pela Tua casa. Oh, o Senhor Jesus disse que o zelo pela Sua casa o consumia. O Seu nome é zeloso. Enche-nos de zelo, porque zelo é prova de amor. Enche a Tua casa de um zelo que nos consome. Senhor, nós oramos por uma medida nova do Teu Espírito sobre essa casa. Nós oramos, Pai, por uma revelação. Nós oramos, Pai, por esse lugar não apenas como um prédio, mas como um santuário de pedras vivas, que onde vão, podem ser tocadas, e onde cada um de nós chegar, a Tua presença chegou. Pai, nós assumimos uma responsabilidade com a Tua presença. Pai, a Tua causa, o Teu propósito para esse mundo é mostrar a Sua presença, é revelar a Sua presença por meio de nós. Então, Pai, nós oramos agora por um zelo pela Tua casa, por um zelo pelo santuário, por um zelo pelo templo, por um zelo pela Tua causa, pelo Teu amor, pelo aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Senhor, nós nos comprometemos com a saúde, não apenas a nossa, mas daqueles que a gente ama. Pai, nós vamos criar famílias, ambientes espirituais, onde a gente cuida um do outro, e cada pedaço desse santuário é tocado. Pai, nós oramos agora como igreja pelos profissionais de saúde. Pai, nós cremos em um derramar do Espírito sobre eles agora. Nós cremos em um derramar do Espírito sobre nós. Nós estamos sendo enviados, nós estamos sendo comissionados agora, como Bezalel, para tratar, para cuidar, para edificar, para fazer, para restaurar a Tua imagem no mundo e pregar o Teu Evangelho por meio das boas novas que trazem saúde e alegria. Pai, que a igreja seja o lugar onde os feridos podem chegar, porque aqui tem azeite e tem vinho. Que a igreja seja conhecida no planeta Terra, e nós assumimos essa mensagem. A igreja é o lugar mais saudável da terra, e o mundo vai testemunhar isso. O mundo vai olhar para a igreja e não vai ver lugar de manipulação, vai ver um lugar de cura, de restauração. Não é um lugar de abuso, é um lugar de tratamentos profundos, Pai. Senhor, nós oramos agora por todos aqueles que estão precisando de cura. Nós clamamos agora o poder da ressurreição. O poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ressuscita agora pedaços que estavam mortos em nós, Pai. Pai, qualquer célula, qualquer tecido, qualquer pedaço que estava fora do seu lugar, Tu tens toda a autoridade agora, Senhor. Cura-nos, Pai, cura. Cura não é ter um problema resolvido, cura é ser como Jesus. Restaura a imagem de Cristo em cada pedaço da nossa história, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor.